algo que eu não conseguia aceitar muito bem. E foi na época que eu me entreguei completamente. Gente, meu celular não tá saindo o som, perdão. Já tentei. Olha aqui, dá se tu consegue, por favor. Meu Deus. E eu lembro que eu não aceitava de jeito nenhum, né, essa situação, assim, do divórcio deles, de 25 anos de casamento, para mim era muito difícil. E eu me afundei na bebida. Conseguiu? Nunca tinha bebido. Nunca, eu não bebia. Eu cantei a vida toda. Situação difícil, né? Nunca tu vê fui de sempre beber. teus pais ali casados. Foi. 25 anos, uma estrutura, né? Foi. 2 décadas e meia, 25 anos da minha vida, né? né? Você vê, desestrutura, né? Foi, eu tive que criar uma responsabilidade que eu nunca tive também dentro de casa, né? Assim, porque minha mãe saiu e ficou eu, meu pai e meu irmão. E tipo assim, às vezes eu queria, tipo, suprir alguma necessidade relacionada ao meu pai, né? Assim, tipo de um café da manhã, uma coisa. E foi aí que eu comecei a amadurecer de verdade, né? Que a filhinha do papai e da mamãe teve que virar mulher de verdade. Só que eu comecei a querer descontar essa situação na bebida. Aí chegou um momento que a bebida não foi mais suficiente. E eu fui conhecer outras coisas, né? E aprove a Deus, assim, Deus teve misericórdia. Eu passei 6 meses, assim, afundada mesmo em algumas situações que não era eu, porque eu sempre falo que nós temos um caráter, uma criação, mas nós como seres humanos, nós possuímos uma coisa chamada desvio de caráter. Algumas frustrações da nossa vida, elas fazem com que a gente meio que desvie esse nosso caráter para outro lado, né? E dependendo de eu sempre ter tido uma boa criação, eu comecei a fazer coisas que não condiziam muito bem com o meu caráter, né? Assim, tipo como mulher mesmo, né? De bebida, de droga, de querer conhecer outras situações. E eu engravidei do meu primeiro filho, do Guilherme, que tá lá fora, né? Que era gêmeos, uma gravidez de gêmeos bivitelíneos, em que só uma das crianças se formou, que foi ele. Eram gêmeos de placentas separadas, mas o outro não se formou. Ele não... Eu não sei explicar como é essa gravidez, mas quem trabalha na área da saúde vai entender. É como se quando o outro não se formasse, ele se degenerasse, né? Ele se desfizesse, porque não foi formado os órgãos, não foi formado o coração. Formou ali o local que ia ter a outra criança, mas dali não foi formado o complemento da criança. Eu tomei remédio, né? Foi uma gravidez de risco e foi nesse período em que eu aceitei a Jesus. Foi nesse período em que eu comecei, eu escutava muito na época no meu carro, eu cantava no Moral Mix, foi a minha época mais louca, uma mesmo da vida. Foi na época que eu cantei no Moral Mix. Se você assistiu o DVD, você vai saber que ali não é a Juliana, é outro caráter de Juliana. Você vai olhar o DVD e você vai dizer, essa daí é uma mulher que não é a Juliana que eu conheço, e não é mesmo, literalmente não é. Eu posso dizer que ali, realmente, isso, 2008. O outro lado da história. O técnico era até lá de Cascavel, né? O Cascavel? Sim, isso mesmo. É porque eu não quero falar o nome, né? Mas você deve conhecer até o pai do meu filho. E eu engravidei, né? Do meu patrão na época. E apesar de não ter nada a ver, né? Não tem nada a ver. Né? Ele é filho do Marquinhos Fortaleza, que na época era dono do Moral Mix. E engravidei e acabou que foi na época que eu escutava muito Fernanda Brum, Espírito Santo. E esse louvor falava muito ao meu coração. Eu lembro muitas vezes eu voltando de gravação, o estúdio do Cambota era ali na Barra do Ceará, e eu na época tinha um casinho, e eu vinha sozinha, as gravações eram sempre de madrugada, e a gente era gravando e bebendo demais. Bebendo muito, 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 muito mesmo. Aquele velho pensamento para aguentar o rojão, né? O cara diz, o cara acaba entrando, né? Eu nunca esqueço, um dia a gente foi tocar no Armazém. Você lembra, né, do Armazém? Lembro, sim. Quando terminou o show, era sucesso. Era mais ou menos 1h30 da manhã. Ele ligou, ele me chamava de Julie. Ele não chamava de Juliana, chamava de Julie. Ele, Julie, aquela voz rouca dele, né? Ligou pra mim, Julie, eu tinha acabado de chegar em casa. Vem pro estúdio agora, que a gente vai gravar a noite toda. Que lá era tudo montado, né? E eu lembro que nesse dia eu bebi tanto que eu não sei como foi que eu cheguei em casa. Então, assim, foi um período em que eu me desvirtuei muito do meu caráter, né? Assim, como pessoa, né? E que eu sou grata a Deus
de ter colocado aqueles louvores dentro do meu carro, de ter colocado pessoas para falar de Jesus na minha vida. Inclusive uma prima minha tem uma igreja presbiteriana ali na Godofredo Maciel.